Olá, meus irmãos e irmãs. A paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um tema que gera muitas dúvidas e debates no meio cristão: dízimos e ofertas. Será que é obrigatório? Quem não dá o dízimo perde a salvação? O que a Bíblia realmente nos ensina sobre isso? Fique comigo até o final, pois vamos esclarecer essas questões à luz da palavra de Deus, de forma equilibrada e sem extremismos. Vamos começar nossa jornada lá no Antigo Testamento, muito antes da lei mosaica ser estabelecida. Em Gênesis, capítulo 14, encontramos o primeiro registro de dízimo na Bíblia. Abraão, ao retornar vitorioso de uma batalha, entrega o dízimo de tudo o que conquistou a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Perceba um detalhe crucial: não havia uma lei mandando Abraão fazer isso. Foi um ato voluntário, uma expressão de gratidão e reconhecimento de que a vitória e todas as bênçãos vinham de Deus. Anos depois, em Gênesis 28, vemos Jacó, neto de Abraão, fazendo um voto a Deus. Ele diz: "De tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo." Novamente, uma atitude espontânea de um coração grato e que desejava honrar a Deus. Com a chegada da lei de Moisés, o dízimo se torna uma instituição, um mandamento para o povo de Israel. Em Levítico, capítulo 27, versículo 30, lemos: "Também todos os dízimos da terra, quer dos cereais do campo, quer do fruto das árvores, são do Senhor. Santos são ao Senhor." Esse dízimo era a 10ª parte da produção agrícola e dos rebanhos e tinha um propósito muito claro: o sustento dos levitas e dos sacerdotes, que eram da tribo de Levi e não receberam porção de terra como as outras tribos. Eles se dedicavam integralmente ao serviço do tabernáculo e, posteriormente, do templo. Além disso, havia outros dízimos, como o dízimo dos festivais e um dízimo a cada 3 anos, destinado aos órfãos, às viúvas e aos estrangeiros. O dízimo, na lei, era o sistema de previdência e bem-estar social de Israel, garantindo o funcionamento do culto e o cuidado com os mais necessitados. Um dos textos mais conhecidos e talvez mais mal interpretados sobre o dízimo é Malaquias, capítulo 3, versículos 8 a 10. O profeta Malaquias, falando em nome de Deus, acusa o povo de roubar a Deus nos dízimos e nas ofertas. E então vem a famosa promessa: "Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança." É fundamental entender o contexto. Malaquias está falando para o povo de Israel, que vivia sob a aliança da lei mosaica. Eles estavam negligenciando o mandamento e, como consequência, o templo estava desassistido e os pobres desamparados. A repreensão era para que voltassem a cumprir a lei, e a promessa era uma consequência dessa obediência dentro daquela aliança específica. Agora, a grande questão: e no Novo Testamento? Vivemos sob a graça, não mais sob a lei de Moisés. Cristo cumpriu a lei. Então, como fica o dízimo? É interessante notar que o Novo Testamento não repete o mandamento do dízimo para a igreja da mesma forma que o Antigo Testamento. No entanto, o princípio da contribuição generosa e sacrificial é fortemente ensinado e incentivado. Jesus, em Mateus 23, repreende os fariseus, dizendo que eles davam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciavam o mais importante da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Ele conclui dizendo: "Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas." Jesus não aboliu o dízimo ali, mas mostrou que o coração e a motivação por trás da prática eram mais importantes do que a prática em si. O apóstolo Paulo é quem mais desenvolve o ensino sobre a contribuição na nova aliança. Em sua segunda carta aos Coríntios, nos capítulos 8 e 9, ele fala longamente sobre a oferta para os irmãos necessitados da Judéia. E ali encontramos princípios preciosos. Primeiro,
A contribuição deve ser voluntária e alegre. Em 2 Coríntios 9:7, ele diz: Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. A contribuição deixa de ser uma obrigação legalista e passa a ser uma resposta de amor a Deus e ao próximo. Não é mais uma questão de ter que dar, mas de querer dar. Segundo, a contribuição deve ser proporcional àquilo que recebemos. Em 1 Coríntios 16:2, Paulo orienta: No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar conforme a sua prosperidade. A ideia não é um valor fixo, mas uma porcentagem que reflete o quanto Deus tem nos abençoado. Para alguns, 10% pode ser um bom começo. Para outros, que têm mais recursos, a contribuição pode e deve ser muito maior. E para aqueles que passam por dificuldades, a contribuição será menor, e Deus entende isso perfeitamente. O que importa é a fidelidade e a generosidade dentro das nossas possibilidades. A viúva pobre, que deu apenas 2 moedas no templo, foi mais elogiada por Jesus do que os ricos que davam grandes quantias, pois ela deu tudo o que tinha. E o propósito da contribuição na Igreja do Novo Testamento? Assim como no Antigo, é para o sustento da obra de Deus. Isso inclui o sustento dos obreiros que se dedicam em tempo integral ao ministério. Paulo defende isso em 1 Coríntios 9. A manutenção dos locais de culto, os projetos de evangelização e, fundamentalmente, o cuidado com os necessitados, tanto dentro quanto fora da igreja. A contribuição financeira é uma forma prática de expressarmos nosso amor, de participarmos da expansão do reino e de sermos as mãos e os pés de Cristo no mundo. Agora vamos à pergunta mais delicada. Quem não dá o dízimo ou a oferta perde a salvação? A resposta, com base em toda a teologia do Novo Testamento, é um retumbante não. A nossa salvação não é conquistada por obras, sejam elas quais forem. Efésios 2:8-9 é claríssimo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um presente gratuito de Deus, recebido pela fé em Jesus Cristo e em seu sacrifício na cruz. Ligar a salvação à entrega do dízimo é transformar o evangelho da graça em um sistema de méritos, o que é um erro teológico grave. No entanto, isso não significa que a contribuição não seja importante. A falta de generosidade e o apego ao dinheiro podem ser sintomas de um problema espiritual mais profundo. Jesus disse que, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se o nosso coração está totalmente focado nas riquezas deste mundo, se somos egoístas e indiferentes às necessidades da obra de Deus e do nosso próximo, isso pode indicar que nossa fé não é genuína. A verdadeira fé em Cristo transforma nosso coração e, consequentemente, nossa relação com tudo, inclusive com o dinheiro. A generosidade não nos salva, mas é um fruto natural e esperado da salvação. Então, como devemos encarar o dízimo e as ofertas hoje? Não como uma obrigação legalista para não sermos amaldiçoados ou para comprar a salvação, mas sim como um privilégio, uma oportunidade de adorar a Deus com nossos recursos. É um ato de fé, reconhecendo que tudo o que temos vem dele. É um ato de gratidão por tudo o que ele fez e faz por nós, especialmente pela salvação em Cristo. E é um ato de amor, que nos permite participar ativamente do avanço do Evangelho e do cuidado com as pessoas. O dízimo, os 10%, pode ser um excelente parâmetro, um ponto de partida para a nossa disciplina de contribuição. É um princípio bíblico histórico que nos ensina a colocar Deus em primeiro lugar também em nossas finanças. Mas não devemos nos prender a isso de forma legalista. O espírito da nova aliança nos chama a ir além. A contribuição é uma questão de coração, de generosidade, de alegria e de responsabilidade com o reino de Deus. Espero que esta reflexão tenha trazido luz e paz ao seu coração.
A contribuição financeira deve ser uma fonte de alegria, não de peso ou medo. Que possamos ser cristãos generosos, não por obrigação, mas por um profundo amor e gratidão ao nosso Deus, que nos deu o seu bem mais precioso, seu Filho, Jesus Cristo. Ensinamentos Profundos agradece por ter ficado até aqui. Se este vídeo abençoou a sua vida, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e familiares e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os nossos próximos estudos. Deixe seu comentário, sua dúvida ou seu testemunho. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida e a sua casa. Fiquem na paz. Deus acima de todas as coisas para cima.